acaba de chegar uma triste notícia, uma queda de um avião e um grande cantor famoso, infelizmente, ele não resistiu e veio a falecer. Mais informações sobre essa tragédia nessa quinta-feira que ninguém esperava, um coração partido. Infelizmente, a gente perdeu esse grande talento que todo mundo amanheceu muito triste. Mais informações sobre o caso dessa queda desse avião eu vou passar aqui para vocês. Mas antes peço para vocês se inscrever aqui no canal, venha aí sua notícia, ativa o sininho e não esquece também de sempre aí deixar o seu like, tá bom? Gente, vamos para nossa primeira notícia. Pois é, gente, olha só, Gustavo Lima desiste de ser presidente. Agora sim ele colocou um ponto final, né, Gustavo Lima? Gustavo Lima só queria dar um susto aí na gente, aí, porque a gente não queria perder o Gustavo Lima como cantor para entrar no meio da política, né? Olha só, gente, após anunciar aí a sua pré-candidatura à presidência, Gustavo Lima veio aí, né, reconsiderou aí a sua decisão e desistiu do seu cargo. Pois é, reviravolta aconteceu 2 meses depois da declaração inicial. Em uma entrevista, o sertanejo contou a posição da família, falou que a família não aceitou e ele afirmou que pretende priorizar aí mais a carreira no exterior. E ele, infelizmente, não vai ajudar o Brasil, mas ele pretende ter um projeto sociais para ajudar algumas pessoas necessitadas. Apesar da desistência atual, o artista não descartou uma possível participação na política em futuro próximo. Ficou aqui mais direta aí, porque assim, gente, vamos lá, o Gustavo Lima, o que ele quis dizer aqui, né? Tá muito claro, né? O Gustavo Lima, ele apoiou aí o Jair Bolsonaro e apoia, tá, gente? Ele é apoiador do Jair Bolsonaro. Então, e ele é contra, tá, o Lula, ele é contra o que o Lula tem feito para o Brasil. Então, assim, são de partidos opostos, né? E o Gustavo Lima, se ele está falando que ele não descarta qualquer outra possibilidade dele poder ter um cargo político futuramente, é porque ele, às vezes, ele está esperando quando Jair Bolsonaro voltar a ser presidente, né, e ele poder aí ter um cargo social, porque a vontade dele é poder ajudar o Brasil também. Então, o Gustavo Lima pode ter uma pontinha aí na equipe do Jair Bolsonaro, quando ele, de novo, poder aí sair como presidente. Então, assim, olha, Gustavo Lima, Jojo Todinho, tá tudo ali no esquema do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, gente, é aquele negócio, ele tem muitas pessoas que estão no partido dele. E do Lula, a maioria dos artistas que tem do Lula são artistas da Rede Globo, né? São artistas que realmente tá ali na Rede Globo, que às vezes não pode falar que não concorda com o Lula, porque a Globo é o seguinte, gente, se você fala que você concorda com Jair Bolsonaro, ela te demite. Ela te descarta de uma tal maneira que você não vê nem mais a cor da emissora. Por exemplo, Gozinho, a nossa querida e amada Glória Pérez, ela mesma já declarou apoio a Jair Bolsonaro. Então, muitas pessoas estão aí temendo, porque a Glória Pérez pode, de alguma forma, ser descartada da Rede Globo. Quer dizer, ela já começou aí, a Rede Globo já começou a
a impedir ela de fazer a próxima novela, porque vai entrar agora a novela Vale Tudo, e depois da Vale Tudo seria a novela de Glória Pérez, e a Globo já descartou, não vai ser mais a novela da Glória Pérez. Então a Rede Globo, ela empata, a Rede Globo, ela vê quando um artista é apoiador de um partido que a Globo não apoia, eles descartam, como foi aí com a nossa querida Regina Duarte. E aí, gente, o Gustavo Lima tá tão feliz, porque ele falou assim, gente, eu não vou me preocupar com política agora, até porque a minha família não quer, né, que no caso seria aí mais a mulher dele, né, a minha família não quer que eu entre nesse meio de política. E outra coisa também, além da minha família não querer que eu entre pro lado de política, eu também não tenho aí a possibilidade de tentar alguma coisa na política esse ano. E eu quero investir mais na minha carreira internacional. Então tá aí. A gente só não quer perder o Gustavo Lima, porque a gente adora o Gustavo Lima, né, gente? Todo mundo. Mas olha, acho que o Brasil inteiro, Gustavo Lima, ficou aí aliviado, tá? Eu posso te dizer aí que o Brasil ficou bem aliviado, bem em paz, porque a gente não quer perder o Gustavo Lima por nada. E a gente tá aí torcendo que ele possa cada dia mais estar aí cantando, e é isso que a gente quer, né, gente? Então tá aí, Gustavo Lima. Gente, vamos falar agora de Rodrigo Faro. Pois é, todo mundo quer saber de Rodrigo Faro e como que vai ficar o Rodrigo Faro, gente. Olha, o Rodrigo Faro, ele encerrou o seu contrato com a Record depois de 17 anos de Record TV, e a gente ficou na expectativa, né, dele ir para o SBT. Mas isso, gente, já está mais ou menos descartado do Rodrigo Faro para o SBT. Por quê? A própria filha do Silvio Santos, ela deu uma entrevista, e nessa entrevista perguntaram para ela sobre o Rodrigo Faro, a ida do Rodrigo Faro para o SBT. E ali, as filhas, né, do Silvio Santos, a filha, a que manda ali praticamente nas programações do SBT, ela falou o seguinte, que atualmente a empresa do Silvio Santos e o Rodrigo Faro não tem negociado, não tem nenhum projeto em comum. Então aí já deu um recadinho pra gente, porque a gente não é burro, né? Aí já mostra pro público que não há interesse de ambas as partes, né? Tanto do SBT quanto do Rodrigo Faro. Porque se tivesse um interesse do SBT, eu acho que o SBT iria investir no Rodrigo Faro. E a gente vê que não há interesse tanto do SBT e quanto não há interesse do Rodrigo Faro para o SBT. Mas o que a gente tem ouvido aí nos bastidores e tal, que as pessoas comentam, que é o seguinte, que o Rodrigo Faro pode sim estar negociando, tá, lentamente, tá, não é aquela negociação assim rápida, mas está tendo aquele namoro, aquela conversa, sabe, aquela coisinha ali mais no chamego com a Rede Globo. Tudo crê que o Rodrigo Faro pode sim estar em 2026 na Rede Globo. Por que a gente fala em 2026? Aí vocês falam assim, você errou de data. Não, gente, a gente não errou de ano. É em 2026. Por que não em 2025? Porque em 2026 que vai começar toda a modificação da Rede Globo. Porque fala também nos bastidores que o Marcos Mion estaria saindo do programa de sábado, porque está horrível, as pessoas não estão gostando.
as pessoas ali, o público, as pessoas que eu falo que o público e a própria direção da Rede Globo não está satisfeita com o Rodrigo Faro. Com o Rodrigo Faro não está satisfeita com o Marcos Mion, com a audiência, abaixou muito a audiência e as pessoas não estão curtindo. E a Rede Globo não vai manter um programa que está caindo de audiência muitas vezes, está perdendo por programações como Cidade Alerta aos sábados, entendeu? E está perdendo de lavada, sim, para o Cidade Alerta. Então, o que parece que vai acontecer, que o Rodrigo Faro estaria negociando com a Rede Globo para 2026, quando o Marcos Mion sairia do Sabadão e iria para a grade de reality show, tá? E o Marcos Mion sairia do sábado e o Rodrigo Faro iria entrar no sábado. Então, tudo crê que o Rodrigo Faro vai comandar aos sábados da Rede Globo. Mas isso, gente, é uma negociação, é como eu falei para você, é um namoro, né? O que você pode, o que você não pode, o que vai fazer, o que não vai fazer, tudo um namoro aí entre Rodrigo Faro e a Rede Globo. E a gente espera que esse namoro dê certo, porque a gente quer muito ver o Rodrigo Faro de novo na TV, né, gente? Que não é justo aí um grande apresentador como o patamar do Rodrigo Faro fica longe aí fica longe da TV brasileira, né? Então a gente quer ver muito o Rodrigo Faro de novo. Vamos ver aí se ele volta aí para a Rede Globo. E a gente está esperando isso, né? Vamos curtir. Vocês estão curtindo? Vocês vão querer? Gente, vamos falar de outra pessoa também que tá aí com a corda bamba, né? Que é a Fátima. Pois é, gente, a Fátima, ela tinha feito um projeto para a Rede Globo, né? A Globo pediu à Fátima que ela pudesse trazer um projeto, né? Que eles iriam analisar esse projeto e que se ela poderia ou não voltar para a emissora, né? E aí, o que acontece, gente? A Fátima fez um projeto igual, idêntico com o encontro. Tipo, ela sentada no sofá, conversando, tendo a banda ali, recebendo os convidados e tem a plateia. E aí a Globo, só que esse programa da Fátima seria à noite. Seria à noite. E aí a Globo não aceitou. Para quem gosta da Fátima, a Globo não aceitou, gente. Por quê? Porque é um programa praticamente igual o Encontro. Se fosse para ela ter um programa igual o Encontro, tiraria aí a Patrícia Poeta e colocaria aí a Fátima de novo no Encontro. Eu acho que isso não iria acontecer. Mas o que acontece? A Globo deu outra chance para a Fátima. Falou assim, olha, a gente tem vontade que você volte para a emissora. Só que você vai ter que fazer um outro projeto, né? Não igual a semelhante que você já tinha, mas um outro projeto que a gente possa analisar e ver aí o que a gente pode fazer. E aí sim foi esse projeto. Aí a Fátima foi, eles deram um prazo para ela, né, para fazer esse projeto. E parece que esse novo projeto, de novo, gente, não foi aceito pela Rede Globo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, que ela provavelmente não vai voltar para a Globo. Não vai voltar. Só se a Rede Globo tiver aí um projeto, entendeu? Um projeto e que venha caber a Fátima. Por enquanto, ela e a Globo não se acertaram para o futuro disso aí. Não tem. Então, assim, é aquele negócio, né, gente? Ela quis sair do encontro, né? Onde que ela estava aí praticamente bem no encontro, onde que ela estava aí firme no encontro, e ela quis sair, perdeu o encontro. Aí, tipo assim, quando a pessoa perde, né? A pessoa quer voltar, né? A pessoa perde, a pessoa quer voltar, e aí agora já tá com a Patrícia
E por mais que o público não ama tanto a Patrícia assim, por mais que o público ainda tem uma rejeição forte contra a Patrícia Poeta, não é aquele amor todo pela Patrícia Poeta, não tem esse amor todo, mas não tem como a Globo tirar a Patrícia e colocar a Fátima, né? Não, tem, né, gente? É porque a Globo realmente não vai fazer isso. Então a Fátima, por enquanto, não tem nenhum projeto e provavelmente não vai ter aí um contrato com a Rede Globo que ela esperava. Vamos ver mais para o futuro se isso pode acontecer futuramente, né? A gente espera que aconteça, né, gente? A gente quer muito que isso aconteça, se Deus quiser, né? Gente, vamos falar da briga que está acontecendo com o Fiuk e com seu pai. Gente, é uma coisa assim tão triste, né, de se ver, né, o Fiuk e o pai. Diz Fiuk que já foi muito humilhado pelo Fábio Júnior. Gente, isso aí é o próprio Fiuk falando, tá? Ele tem um vídeo que fala isso. Ele ficou tão. Ele tem um vídeo falando que ele já foi tão cobrado e humilhado pelo pai durante aí quando ele estava na carreira. Eu vou explicar essa situação para vocês. Mas é tão triste isso, né, gente? Independente se foi humilhado ou não, mas é tão triste ver aí um filho falando. E vocês já repararam que é só o Fiuk que fala do Fábio Júnior? É só o Fiuk que reclama do Fábio Júnior? É só o Fiuk que fala que meu pai me humilhou, meu pai não gosta de mim, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo? É só ele. Que o próprio Fábio Júnior, ele não vem nas redes sociais falar de filho nenhum. O Fábio Júnior não vem nas redes sociais falar de Fiuk, vem falar de Cléo Pires, não vem falar de filho nenhum. E é só o Fiuk. Então, gente, é uma situação muito delicada. E aí o Fiuk diz o seguinte, gente. Olha, o Fiuk surpreendeu aí ao abordar uma recente polêmica envolvendo o seu nome. O cantor recebeu diversas críticas ao comentar que seu pai já humilhou ele diversas vezes na casa dele. Ele falou que um tempo que ele estava morando com seu pai, que era um momento difícil da sua vida, que ele estava com depressão, que quando ele não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada, o seu pai muitas vezes, em vez de apoiar, muitas vezes seu pai humilhou, falando que ele tinha que trabalhar, voltar para cima, voltar à carreira dele. Aí o Fiuk fala, meu pai nunca me entendeu, meu pai sempre achou que eu fosse um Zé Ninguém, meu pai sempre achou que eu fosse uma pessoa que não tivesse vontade de trabalhar, só que ele nunca entendeu o meu lado de depressão, diz aí o Fiuk. Ai, que babado, né, gente? E pior que é o mais interessante nisso tudo, é que assim, os filhos também não se metem. O Fiuk, gente, ele para quem conhece, o Fiuk tem se metido em muitas polêmicas. Eu acho que o Fiuk deveria parar, sabe, analisar o que está acontecendo com ele, sabe, sair das polêmicas. Quer dizer, ele, pouco tempo atrás, ele se meteu na polêmica da Deolane, com Carlinhos Maia, entendeu? Ele fica envolvido, sabe, andando com pessoas que às vezes não vai trazer nenhum benefício para ele. Ele tem que se descobrir, o Fiuk quer ser cantor, quer ser ator, o que o Fiuk quer ser? Eu não quero ser nem cantor, nem ator, eu quero ser influenciador. Então trabalha mais com influenciador. O que você quer ser? Você quer ser outra coisa? Então, às vezes, por ele parecer tanto com o Fábio Júnior, e por Fábio Júnior, e às vezes colocar o Fiuk nesse meio, tipo assim, porque o Fábio Júnior é cantor e o Fiuk tem que ser cantor, às vezes ele, no eu dele, às vezes ele não queria ser cantor. Então, às vezes ele foi por esse lado, eu vou ser cantor porque todo mundo quer que eu seja cantor, né? Então, gente, vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso querido Fiuk. E que a gente espera aí que ele possa voltar com tudo e que ele perdoe o pai dele, porque, gente, depois que perde, aí não adianta chorar, né? Aí não adianta chorar que não volta mais. Mas eu tenho certeza que o Fiuk e o Fábio Júnior, eles vão se entender
que são duas pessoas de corações grandes, pessoas de corações bem recheados de amor, de carinho. Eu tenho certeza que no futuro os dois vão se entender e vai ser aí um amor pro resto da vida. Já tem um amor pro resto da vida entre Fábio Júnior e Fiuk, mas a gente espera que eles possam se entender e não ficar essa briga entre pai e filho, que a gente não quer que continue essa briga entre pai e filho, né, gente? Gente, vamos falar de uma tragédia. Qual o cantor que morreu no voo, né? Que o avião caiu e esse cantor estava dentro do avião. Olha, gente, o mundo da música está em luto na tragédia da morte aí do cantor Aurélio Martinez. Aurélio Martinez. Ele tinha 55 anos e ele estava, gente, no voo de Honduras, que caiu no mar. Sim, gente, ele caiu no mar à noite. Esse voo de Honduras saiu 8 horas da noite, caiu no mar. E esse cantor, Aurélio Martinez, de 55 anos, estava no voo. Ele era muito conhecido, gente. É um cantor maravilhoso. É um cantor que as pessoas conheciam lá nos Estados Unidos. Estava começando a sua carreira. Fez várias músicas internacionais e, infelizmente, ele faleceu nessa queda desse voo e não resistiu. Foi uma das pessoas que faleceu no voo. Tá aí, gente, com muita tristeza, né? Um beijo, fique com Deus e tchau.